Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez no Evangelho da Graça. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus, histórias que Jesus contou com a finalidade de trazer verdades profundas, verdades espirituais da parte de Deus e do seu reino. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e também ative o alerta para que você possa estar por dentro de tudo que é publicado aqui nesse canal. Deus abençoe sua vida. A parábola de hoje se encontra em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 28. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Essa parábola que Jesus conta, ela está em conexão com o capítulo de número 13 de Marcos, todo o contexto anterior, onde Jesus vai descrever basicamente duas coisas. Ele vai falar sobre a destruição de Israel, Israel deixa de ser uma nação, e também ele fala sobre o retorno, o fim dos tempos, o retorno, aquele dia que se aproxima, o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Sem entrarmos em detalhes do contexto anterior, eu quero trazer para você o espírito dessa parábola. Nós temos, nos nossos dias, muitas pessoas que tentam adivinhar quando será o retorno de Cristo. Inclusive igrejas, religiões, não é? Seitas surgiram a partir deste evento. As pessoas marcando a volta de Jesus com precisão e, claro, marcando assim para uma data com um prazo, né, bem esticado. As pessoas com medo se reuniram a esse grupo esperando que iria acontecer o retorno. Não aconteceu, remarcaram a data com um prazo ainda mais esticado. Mas a verdade é que o que Cristo está deixando aqui para nós é uma mensagem de que não importa e não compete a nós sabermos sobre isso. Diz aqui, olha, o Senhor Jesus, ele diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa parábola, primeiro, Jesus fala sobre a figueira. Quando ele diz: aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Era uma maneira de marcar as estações. Quando este fenômeno acontecia com a figueira, os agricultores já sabiam que o verão estava chegando. Assim também, Jesus deixou todos esses sinais para sabermos quando se aproximaria. Ele diz aqui: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mas ele deixa claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E ele dá um exemplo de um homem que se ausenta do seu país e dá ordem a todos os seus criados, cada um com a sua função,
e diz: olha, façam tudo que eu estou ordenando, porque breve eu vou voltar. E aí diz o texto, a recomendação de Jesus é: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é de tarde, se é de manhã, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Ora, o que porém vos digo a todos, essa é a ênfase da parábola de Jesus, é vigiai. A verdade é que nós perdemos a alegria quanto a essa perspectiva. Tem muita gente se programando para não sofrer aqui nesse mundo. E se esquece que nesse mundo, se você tiver de fato a intenção de servir a Cristo, você necessariamente terá que experimentar o sofrimento. Não existe uma vida de serviço a Cristo sem o sofrimento, sem a perseguição, sem a dor, sem as privações, sem as lutas. Porque a nossa alegria, ela não está firmada e nem baseada aqui nas coisas que vemos. O justo vive por fé. A verdade, como eu estava dizendo para os queridos, é que nós perdemos a alegria dessa perspectiva do retorno de Jesus. E eu e você precisamos nos alegrar quanto a isso. Nós precisamos viver cada dia, como disse Lutero, a nossa vida como filhos do Senhor deve ser da seguinte forma: como se Cristo tivesse morrido por nós ontem, como se Ele tivesse ressuscitado hoje e como se Ele fosse voltar amanhã. Nós precisamos viver essa alegria, dessa perspectiva do retorno de Jesus, que acontece para muitos. Nesse dia mesmo, com certeza muitos queridos foram recolhidos pelo Senhor e foram encontrar-se com Ele. E um dia acontecerá para que todo olho possa ver. Não sabemos quando, não sabemos que hora, sabemos que muitos sinais acontecerão, como tem acontecido ao longo da história. Guerras, já tivemos quantas? Pestes, enfermidades, quantas já surgiram? Fome, né? E tudo mais, todos os sinais. E algo interessante que Jesus disse que seria um dos sinais do fim, e que eu acredito que nós estamos vivendo, é que o Evangelho seria pregado a todas as nações. E a gente sabe que o Evangelho ele já percorreu o mundo. A palavra de Deus, a palavra do Evangelho, ela veio de um local geográfico que hoje é o maior alvo das missões. Nós mandamos hoje missionários para o local, para a região onde o Evangelho foi pregado pela primeira vez. E ainda Jesus traz um aspecto que nós podemos notar. Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Essa é uma realidade que temos vivido. Muita gente vivendo, mas vivendo sem amor, sem se importar com o próximo, sem pensar que o problema e a dor do outro é também sua. Por isso, meu querido irmão, eu acredito que estamos à porta do retorno de Jesus. E nós precisamos vigiar, orar, e enquanto estamos vivos, servir o Senhor que nos chamou, nos vocacionou e nos entregou esse ministério tão precioso, que é o ministério do anunciar o seu amor, a sua misericórdia a todas as nações. Que Deus abençoe e que você possa sempre estar orando e vigiando, porque não tarda. E eu espero que você tenha esse anseio no seu coração e que dia após dia você possa clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.